Glória a Deus! Já ouvimos falar em tentação, em provações, e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus num texto do livro de Tiago, onde trata diretamente acerca deste assunto. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Vamos refletir no que está escrito. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurados o varão, bem-aventurado o varão, ou seja, o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência, desejo carnal. Depois, havendo a concupiscência dado à luz, concebido, dá à luz, o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Ou seja, depois de haver a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dada e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Louvado seja Deus, porque aqui nós temos, biblicamente, uma referência do trono de Deus para nossas vidas, acerca das provas e das tentações. Há uma diferença muito grande de ser provado e ser tentado. A prova é uma permissão de Deus para moldar o nosso ser. Quando nós somos provados, nós passamos por um processo divino, para que nós possamos responder à altura do que está sendo avaliado. Quando nós fazemos prova num colégio onde estudamos, é justamente a prova que vai trazer os resultados
sobre o conhecimento adquirido daquele conteúdo, daquele contexto, daquela prova, para que nós possamos responder e ali ser notificado através de notas o nível e o grau do conhecimento adquirido, da posição que nós temos diante desse resultado respondido através das questões daquela prova. Então, nós também somos provados por Deus de uma maneira de sermos moldados ao ponto de termos exatamente o conhecimento sobre a verdade de Cristo realizada em nossas vidas, como obra do próprio Deus para moldar o nosso coração, a nossa estrutura, e assim nós sermos por Ele aprovados. Porém, a tentação, mesmo quando a palavra de Deus diz que devemos ter grande alegria, grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a tentação também está ligado a muitas provas, para que seja produzido em nossas vidas a paciência através da nossa fé. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, quando nós somos provados por Deus, nós somos provados para adquirir a paciência. E essa paciência, ela gera em nossas vidas a obra perfeita. Nós vamos estar estruturados por Deus para que sejamos perfeitos em tudo que tivermos que fazer para a glória do nome de Jesus Cristo. Diz assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá e não lance em rosto, mas será dada. Aqui nós podemos ver também o caminho pelo qual nós devemos traçar ou percorrer para adquirirmos a paciência e, através dessa paciência, a sabedoria. E essa sabedoria, diz a palavra do Senhor, que vem do alto. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois só Deus pode nos dar sabedoria. Atentando para o texto lá, que diz que a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com as próprias mãos. E onde está a sabedoria que edifica o lar? Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus, ele é a própria sabedoria em ação. Então, todas as vezes que você age na direção de Deus, hoje representada pelo Espírito Santo para a glória do nome de Jesus Cristo, nós devemos buscar esta sabedoria para tomar atitudes em resposta às situações que ocorrem em nossas vidas, sejam elas de prova ou até mesmo de tentação. Por quê? A prova, ela é uma permissão de Deus para moldar o nosso caráter, a nossa estrutura e intimidade com Ele. Mas a tentação já é algo que não vem de Deus. Há uma permissão de Deus, mas a tentação, diz o texto, ela vem da concupiscência carnal, do desejo ardente da natureza, quando nós somos seduzidos. Porque o texto diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engoldado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, o seu desejo carnal, ardente por algo que, de fato, o nome já diz, tentação, desagrada a Deus. É a nossa natureza carnal, a obra da carne, que gera a tentação. Mas cada um é tentado quando atraído, nós somos atraídos a tentar, ou seja,
há um investimento maligno para nos atrair, para que a nossa carne deseje algo que desagrada a Deus. E esse algo que desagrada a Deus é pecado, e o pecado está ligado à tentação. Lembrando que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados quando nós somos seduzidos e enganados pelas astutas ciladas do inimigo, do diabo, que gera a concupiscência, apetite desgovernado por algo que desagrada a Deus, de forma que não há a bondade de Deus para a realização daqueles feitos malignos. E diz mais, depois havendo a concupiscência, ou seja, o desejo ardente, concebido, ou seja, nasceu no coração do ser humano, o desejo foi concebido. Concebido é a mesma coisa de a mulher que ela é concebida, a dar à luz. Maria foi concebida pelo Espírito Santo a gerar Jesus Cristo. A tentação também ela é concebida, ela gera o pecado. Depois do pecado ser concebido, ele dá à luz. O pecado dá à luz. E quando o pecado surge como luz em nossas vidas, ele é consumado de uma maneira que gera a morte. Nós passamos a morrer. Essa morte retrata também a morte espiritual, que gera a morte física. Porque por meio da morte espiritual nós somos vulneráveis ao pecado. E o pecado gera enfermidade, traz circunstâncias desagradáveis. Por isso que o Tiago diz, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Deus tem os seus princípios, Deus tem os seus conceitos, Deus tem a sua personalidade, uma personalidade soberana, que está acima de todas as coisas. E diz a palavra que toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Que nós devemos estar atentos, para que não sejamos como um homem de coração dobre. Como o texto diz também que o homem de coração dobre, duvidoso, de dois pensamentos, sim ou não, não pode ser dois pensamentos, tem que ser um pensamento, uma convicção. E essa convicção tem que estar firmada na palavra de Deus revelada, na direção do Espírito Santo, glorificando o nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus não há variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Somente por meio da palavra de Deus, que é a verdade, nós podemos nos santificar e estar sendo preparado para toda boa obra, para o nome de Jesus ser glorificado através das nossas práticas, das nossas atitudes. E o Tiago vai muito mais além. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós injetada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem, ao varão, que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo se esqueceu de como era. Aqui nós temos na palavra de Deus a perfeição da natureza de Deus, realizando em nossas vidas um cuidado especial, de maneira sobrenatural, para que haja transformação de vida. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus. Aqui nós temos grandes ensinamentos da parte de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, para que nós possamos se fortalecer na força e no poder que vem do alto, que vem de Deus, que nós possamos ser sábios, adquirir sabedoria, porque quem não tem, se buscar, encontrará. Porque aquele que não tem ou sente a falta da sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não faz acepção de pessoa. Por isso, não devemos nos recusar de buscar a sabedoria que vem do Senhor, nosso Deus. Esta é a mensagem da palavra de Deus para a nossa meditação hoje, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que Ele opere em nossas vidas a sua vontade e o seu querer. Que a nossa vontade esteja ligada à vontade de Deus, que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, que nós possamos compreender e vivermos o sonho de Deus, assim como José viveu em toda a sua trajetória de vida. E em todo o tempo que José estava sonhando, acordado, ou seja, vivendo o sonho, ele passou por muitas adversidades, por prisões. Primeiro ele foi vendido pelos irmãos, após de ter sido jogado num calabouço. Foi tirado desse calabouço, vendido aos mercenários, mercadores, que ali passavam, levaram ele, e ele passou a ser tipo um objeto na mão dos outros, negociando, passou por muitas adversidades, até mesmo acusações infames, na tentativa de ser destruído, que ele fosse morto. Mas os sonhos de Deus, em todas as diversidades, estavam se cumprindo na vida de José. José, no final, se tornou governador do Egito e salvou todo o seu povo, toda aquela nação, porque Deus estava com ele. E nós devemos ter a mesma convicção. Embora José, em alguns momentos, podia até não entender o que estava vivendo, mas ele tinha certeza e confiança no Deus que um dia o havia escolhido. E através dos ensinamentos de seu pai, ele passou a viver perseverante nas promessas de Deus. José sabia que Deus era poderoso para livrar de todos aqueles males. Não devemos esquecer desses detalhes. Muitas vezes nós estamos passando por adversidade, com circunstâncias que vêm nos afligir, que vêm perturbar a nossa alma, tirar o nosso sossego. Mas nós devemos estar com os olhos fixos em Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é o autor. O autor é aquele que faz, que inspira. Jesus é o autor da fé. Ele também é o consumador da fé. Ele tanto fez a fé, colocou a fé em nossos corações, como também viveu, consumiu a fé, para que nós pudéssemos ter a mesma liberdade que ele teve. Quando estava lá na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que faz. Sabe o que significa isso? A fé de Deus sendo propagada através de Jesus Cristo no momento difícil, de morte, no momento de dor. Talvez você esteja passando pela morte, por um momento de dor. Saiba que Deus quer te provar, para que você saiba fluir dos seus lábios a perfeita fé em Cristo Jesus. E faça como ele fez. Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Que a paz reine em nosso coração, que o Espírito Santo manifeste a vida de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos ser fortes, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder.
para que em nossas vidas se complete a vontade de Cristo Jesus e que nós possamos alcançar a sua promessa de vivermos com Ele na eternidade. Amém? Nós somos o Ministério Princípio Etem, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pela palavra que transforma, a verdade que liberta e o Espírito Santo testifica em nosso ser. Amém? Glória a Deus.